Então, assim, você saberia dar um panoramazinho de quando, como é que é um pouco da história dos microcontos, das micronarrativas? As micronarrativas são sobretudo orais. Elas nascem do momento em que houve necessidade de se passar informação de, por exemplo, dentro de uma tribo indígena negra, por exemplo, necessidade de se fazer uma espécie de dar um exemplo, né? Então essas micronarrativas, elas existem sobretudo nas tribos indígenas, em que os avós passam para os pais e os pais passam para os filhos pequenas histórias. Qual que é a diferença assim, das micronarrativas para as narrativas convencionais? Bom, tamanho documento, né? Nesse caso. Na narrativa convencional você tem toda uma estruturação em que você tem mais um desenvolvimento de personagens, o enredo é mais amplo e não há necessariamente um dizer, vamos dizer assim, um dito popular que seja desenvolvido, como é, por exemplo, na micronarrativa primitiva, vamos dizer assim. Então você tem, na narrativa mais literária, vamos dizer assim, você tem um desenvolvimento maior, você tem um aprofundamento de psicologia do personagem, da moral, entendeu? Então você tem uma série de elementos que vão construindo, vamos dizer assim, a narrativa tradicional. Quem que são os autores de microcontos, assim, ou haikais, poemas menores, assim, no Brasil e no mundo, assim, os principais? Olha, os chineses, os japoneses, então, Basho, por exemplo, Basho foi um grande poeta dos haikais. Aqui no Brasil a gente tem Leminski e Alice Ruiz, que fazem haikais, e outros poetas, mas esses são os mais conhecidos, né, inclusive contemporâneos nossos. Mas em termos de microcontos, aqui no Brasil há um que é muito conhecido, que é o Mestre Didi, que é chamado Mestre Didi porque ele é um pai de terreiro, né? Não sei se ainda está vivo, mas eu acho que ainda está vivo, nos terreiros de candomblé da Bahia. No Brasil você tem muita gente. Você tem hoje, por exemplo, contemporaneamente, em termos de mini-contos, assim, você tem Marcelino Freire. E os poetas, e aliás, os contistas de periferia urbana, que fazem mini-contos. Então, exatamente isso, para a coisa ser curta, né, e para levar bastante informação sobre aquilo que eles querem passar. O que você acha que o miniconto ele traz de bacana assim, com relação à narrativa convencional? Ele traz rapidez de leitura, né? Porque a narrativa tradicional ela é mais extensa e ela aprofunda mais coisas. E nós vivemos numa época de tanta velocidade, de tanta rapidez, vamos dizer assim, que as pessoas procuram coisas curtas para curtirem, né? Mas que tem que ser rapidinho, como a vida que passa na rua.